Olá, aqui é Marcela Silva, coach de carreira. Eu quero nesse vídeo falar sobre um assunto que atrapalha a vida de muita gente, que é o medo. Medo de não dar certo, medo de que as coisas não funcionem, medo de ser criticado, enfim, medo, medo, medo. Medo de um monte de coisas que aconteça com você. Eu queria que você pensasse agora e que você colocasse uma coisa na sua cabeça. Medo é algo normal. Ter medo é normal. O que não é normal é que o medo te impeça de fazer as coisas. Eu não consigo pensar num ser humano que não tenha medo em determinado momento da vida. Eu tenho medo, todo mundo tem medo. O que não é normal, como eu falei, é você deixar esse medo te bloquear, te atrapalhar a andar, a seguir, a fazer o que você precisa fazer para conseguir os seus resultados. Então, eu queria que você pensasse agora, que você fizesse uma autoavaliação e pensasse quais são os seus maiores medos. O que vem na sua cabeça quando você pensa em medo? Quais medos vêm? Desses medos que apareceram na sua cabeça, de onde eles surgiram? Quando eles começaram? Você consegue lembrar de alguma situação que te gerou esse medo? E eu estou pedindo para você fazer essa reflexão porque em alguns medos que a gente tem, em alguns casos, o nosso medo não é real. Então pensa, esses medos que vieram na sua cabeça, eles são reais ou eles são imaginários? São coisas que você está projetando que nem aconteceu ainda. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo desses medos que não são reais. Eu tenho uma entrevista, por exemplo, de emprego marcada para amanhã. Se eu hoje começar a pensar, e se eu chegar lá e não conseguir falar de mim? E se a pessoa que estiver me entrevistando não gostar de mim? E se tiver muita gente, muito candidato por vaga? E se eu não estiver tão bem qualificado, meu perfil? Será que a pessoa vai gostar de mim? Será? E se? Eu começo a criar na minha cabeça um monte de condições que começam a me dar medo. E aí, quando chega amanhã, eu já estou com dor de barriga, eu já acordo passando mal, eu mal consigo dormir à noite, eu vou para a entrevista e às vezes as coisas realmente não dão certo porque eu criei um medo na minha cabeça, um medo que não existia. Não tinha, de repente, se eu tivesse bem e tivesse com autocontrole ali bacana, eu ia chegar na entrevista e de repente você é aquela pessoa super legal, te deixar à vontade, você fala e consegue a vaga de emprego. E muitas vezes as pessoas projetam esse medo. Então, pensa se esse medo é irreal, ele não existe, você está criando ele na sua cabeça, ou se esse medo é real. Se esse medo é real, como por exemplo, fazer uma apresentação no seu trabalho, falar de alguma coisa em público, isso é real. Quando eu vou falar em público, eu começo a suar frio, eu começo a ter medo, eu começo a querer desistir daquilo, eu não quero fazer aquilo, eu quero sair dali correndo. Isso é um medo real. Então, esse medo real você precisa realmente eliminar para que você consiga ter melhores resultados, ok? Então, como é que eu venço esse medo que é real? Eu venço esse medo que é real com uma coisa muito simples, fazendo ele uma vez. Quando eu realizo alguma coisa que eu tenho medo uma vez, eu começo a ter mais autoconfiança. Eu começo a acreditar que aquilo ali não era tão ruim quanto eu imaginava que fosse. Se mesmo assim ficar ruim, pratique, porque o medo, o que é o medo? O medo vem de alguma coisa que vá me prejudicar, que vá me deixar, vamos dizer, em perigo. Se você fez algo e saiu vivo da situação, nada aconteceu com você, deu tudo certo no trabalho, você não foi demitido, enfim, deu tudo certo, aconteceu tudo bem. Então você pode repetir isso outras vezes. E aí o processo de autoconfiança vem com essa repetição. Porque ninguém fica bom numa determinada coisa de primeira. Quando a gente aprende a dirigir, como é que é no início? É tudo mecânico ali, você tem que pensar em todos os detalhes. Depois, e com a prática, como é que é? Com a prática, quando você vai ver, você nem sabe que marcha que você tá. Porque já virou automático, mas isso é prática. Toda habilidade, a gente consegue com conhecimento, com prática e com repetição. Então, se você tem medo de fazer alguma coisa que você não é boa ou bom naquilo, faça uma vez.
Fazendo uma vez, você vai se libertar do medo e aí depois da primeira vez você tem que praticar. Então pratique. Pratique para você ficar bom naquilo. Eu já tive problema de falar em público. Eu já tive medo de falar em público. Várias vezes, né? Quando eu era mais jovem, na faculdade, no trabalho. Como é que eu venci esse medo? Praticando. Hoje eu dou palestras, eu dou cursos, hoje eu palestro para poucas pessoas ou muitas pessoas. Para mim não faz diferença se eu tenho uma pessoa ali ou se eu tenho 1000. Não faz nenhuma diferença para mim mais. Gera um pouco de ansiedade antes da apresentação, antes de uma palestra? Claro, é normal isso faz parte do ser humano. Então, se você está indo para uma apresentação no seu trabalho e te dá um friozinho na barriga, ok, tá? Não fica preocupado de que isso é algo fora do normal, não, porque isso é normal. Né? E isso é normal porque você está ali se expondo numa situação e você está empolgado para fazer aquilo. Isso é normal, ok? Então, vença o seu medo uma vez. Deu certo comigo. Eu, há um tempo atrás, quando eu comecei a trabalhar com cursos online, com palestras online, que eu comecei a me expor um pouco mais na internet, eu tive que começar a gravar vídeo. E eu morri de medo de gravar vídeo, porque a gente nunca fiz isso, não sei como é que vai ser, se vai sair bom, se vai sair ruim, se eu vou... se as pessoas vão gostar do que eu vou falar ou não. Como é que vai ser falar para uma câmera? Eu até então só dava cursos presenciais. Como é que vai ser falar olhando para uma câmera como eu estou olhando agora? Como é que vai ser isso? E eu fiz. Eu fui fazendo, eu fiz uma vez e eu vi que, poxa, o resultado não ficou tão ruim quanto eu imaginava que fosse. E comecei a praticar. Então hoje para mim já é normal olhar, falar para uma câmera e às vezes desviar o olhar para fazer alguma coisa que eu preciso, olhar um tópico para não esquecer de determinado assunto. Então, isso é normal, né? E isso dá certo quando a gente vai fazer e quando a gente faz uma vez e pratica depois. Então, a dica é essa: vença o seu medo uma vez e não alimente coisas que não são reais. Não alimente medos que não são reais, ok? Tem medo que é imaginário, que você está criando. Ah, minha empresa está passando por uma situação ruim e eu posso ser demitido. Você está criando uma situação que você nem sabe se vai acontecer. Então, você já começa a gerar uma ansiedade. O seu trabalho já não é mais como era antes, porque você já trabalha sob tensão. Então, não cria coisas na sua cabeça que não existem. Que não existe, ok? E outra coisa, não coloca uma lente de aumento no seu medo. Como eu disse, ter medo é normal. Se o seu medo não te para, vai com medo mesmo. Se o seu medo é um negócio que é uma ansiedade, é um frio na barriga, vai, porque isso é normal. Então, tem muita gente que coloca uma lente de aumento no medo e que faz daquele medo que é um negócio pequeno, faz aquilo virar gigante. Então, não coloque uma lente de aumento no seu medo, ok? E se o seu medo não é real, não alimente ele. Se o seu medo é real, elimine, trabalhe, vá, faça uma vez e vá repetindo aquilo, faça outras vezes, para que você fique bom naquilo, ok? Então é isso. Eu tenho certeza que se você aplicar essa dica que eu tô te dando, vai te ajudar muito a vencer o medo, vai te ajudar muito a vencer essa primeira vez que você precisa fazer alguma coisa que te dá medo. E você vai depois praticando e fazendo com o tempo, fazendo o que você precisa fazer para conseguir o resultado que você quer, ok? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.